Olá galera, sejam bem-vindos então à videoaula de ossos de tronco, parte 2. Bom, na videoaula parte 1, eu terminei passando para vocês as principais características das vértebras, independente da região. Então nós falamos, como nesse slide aqui, então eu passei para vocês as principais características de uma vértebra qualquer, ou seja, essas características principais que eu passei para vocês na parte 1 da videoaula de ossos de tronco são acidentes ósseos, são características que todas as vértebras vão ter, independente da sua região, independente se ela é da região cervical, torácica ou lombar. Quais são esses principais acidentes? Então, só vou relembrar com vocês para que vocês possam dar continuidade no entendimento desta videoaula parte 2. Então, as principais características que uma vértebra qualquer, uma vértebra comum, vai apresentar, então nós temos aqui primeiramente o corpo vertebral. Todas as vértebras vão apresentar o corpo vertebral. Nós temos o processo espinhoso, depois dois processos transversos, um de cada lado, o forame vertebral, o arco vertebral, que é formado pelo pedículo e pela lâmina, como nós podemos observar nesta imagem inferior colorida, que todo o arco vertebral é em vermelho, porém, próximo ao corpo, nós temos o pedículo, que é essa parte aqui, e a lâmina fica próxima, fica voltada para o processo espinhoso, que é esta parte aqui. Depois nós observamos também que todas as vértebras vão apresentar o processo articular, que é só essa elevação, só que toda essa elevação, que é o processo articular, ele vai apresentar uma parte nele que é mais lisa, que é chamado face articular. E, consequentemente, cada vértebra vai apresentar dois processos articulares, tanto superior quanto inferior. Então, como nós podemos observar aqui, nesta vértebra, visualizando ela na vista lateral, nós podemos observar o seu processo articular. E anteriormente, nós temos uma parte mais lisa, que é a face articular. Se nós observarmos esta vértebra numa vista anterior, ou seja, nós estamos observando a parte anterior dela, a parte da frente dela, nós observamos, então, os dois processos articulares. E do outro lado, como nós não estamos observando, vai estar as faces articulares. Só que cada vértebra, além de ter os processos e as faces articulares superiores, vão apresentar os processos articulares inferiores e a face articular inferior. Então, consequentemente, nós podemos dizer que todas as vértebras, independente se é cervical, torácica ou lombar, vai apresentar dois processos articulares superiores e, respectivamente, duas faces articulares superiores. Vai apresentar também dois processos articulares inferiores e, consequentemente, duas faces articulares inferiores. Então, essas são as características gerais, os principais acidentes ósseos de uma vértebra comum. O que nós vamos começar a dar início agora, nesta parte 2, é a característica de cada região. Então, nós vamos analisar a característica das vértebras cervicais, as características das vértebras torácicas e as características da vértebra lombar. Quais são as características que diferenciam uma vértebra da outra? Começando com a região cervical, nós sabemos que a região cervical é composta por 7 vértebras, que ficam ali na região do pescoço. Destas 7 vértebras que pertencem à região cervical, nós temos as duas primeiras vértebras cervicais, elas são diferentes das outras 5, tanto no formato, tanto na sua anatomia, quanto também no seu nome. Então, quando nós observamos a primeira vértebra cervical, que é chamada de C1, o nome dela é vértebra Atlas, e vai ser esta vértebra aqui,
Então, a primeira coisa que nós podemos observar da vértebra atlas, que é a C1, é que ela vai apresentar um formato achatado e alongado nas transversais. Tudo bem? Bom, então essa é a primeira vértebra cervical. O que nós temos que analisar nesta vértebra cervical? Nós temos que analisar o quê? De todas aquelas características gerais que uma vértebra apresenta, o atlas vai apresentar tudo isso? Bom, então vamos analisar. Nós podemos observar aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro, que o atlas vai apresentar processo transverso. 2, né? Um para cada lado. Tudo bem? Então, processo transverso direito e processo transverso esquerdo. O atlas também vai apresentar o quê? O forame vertebral, como todas as vértebras vão apresentar. Tá? O que mais que a vértebra atlas vai apresentar? A face articular superior, que são duas, só que aqui nós podemos já observar uma coisa diferente. A face articular superior do atlas, ela é mais alongada. Ela tem um formato parecido com a sola de um sapato. Tudo bem? Quando nós analisamos a face articular inferior, que não dá para visualizar aqui nesta imagem, que fica na parte de baixo, né? A face articular inferior vai ser arredondada e não vai ser tão funda quanto a face articular superior. Então, nós vimos aí que o atlas, até agora, está apresentando todas as características gerais. Processo transverso, forame vertebral, faces articulares superiores e faces articulares inferiores. Tá? O que mais que a vértebra atlas vai apresentar? Ela vai apresentar processo espinhoso? Não. Opa, então aí nós chegamos na primeira característica da vértebra atlas, que é a ausência de processo espinhoso. Então, nós não observamos o processo espinhoso na vértebra atlas. Outra característica geral que as vértebras têm, mas que o atlas não vai ter: o corpo vertebral. Nós não observamos nenhuma estrutura na vértebra atlas que seja parecida com um corpo vertebral. Então, as características da vértebra atlas, até o momento, são essas duas: a ausência de processo espinhoso e a ausência de corpo vertebral. Então, essas duas características gerais, esses dois acidentes ósseos, a primeira vértebra cervical, que é o atlas, não apresenta. Tudo bem? Bom, nós vimos então, né, que tem processo transverso, forame vertebral, as faces articulares superiores e inferiores. Mas o que mais que nós podemos observar na vértebra atlas? Nós podemos observar que tanto anteriormente quanto posteriormente, a vértebra vai apresentar um arco. Então, nós temos o arco anterior e o arco posterior. Como nós vamos saber qual é o anterior e qual é o posterior? O anterior é o menor. Então, nós observamos que o arco anterior ele vai ser menor que o posterior. Então, nós temos o arco anterior e o arco posterior. Só que no centro de cada arco existe uma elevação. Tanto no arco posterior tem essa elevação aqui, quanto no arco anterior que vai existir essa elevação aqui. Cada elevação é chamada de tubérculo. Se está no arco anterior, vai se chamar tubérculo anterior. E se está no arco posterior, é chamado tubérculo posterior. Tudo bem? O que mais que nós conseguimos observar nesta vértebra atlas? É que no processo transverso, ela vai apresentar um forame dos dois lados. Tá? Esse forame, como está presente no processo transverso, vai se chamar forame transverso. Tudo bem? Então, a vértebra atlas apresenta um forame no processo transverso que é chamado de forame transverso. Certo? Então, aí nós vimos todos os acidentes ósseos que estão presentes na vértebra atlas e também vimos as suas características. Qual é a sua característica? A ausência de corpo vertebral e a ausência de processo espinhoso. Existe mais um acidente ósseo que eu estava me esquecendo de comentar,
que fica localizado na face interna do arco anterior. Ou seja, nós temos o arco anterior aqui e na face externa nós temos o tubérculo anterior. Na face interna, o arco anterior vai apresentar uma estrutura pequena, mais lisa, que é uma face, que é chamada de face articular para o dente, ou face articular para o processo odontoide. Tudo bem? Essa face articular que existe na face interna do arco anterior, ela vai servir para articular um acidente ósseo que nós vamos falar agora na segunda vértebra cervical, que é o áxis. Tudo bem? Então, anotem aí. O arco anterior do Atlas, na face interna, apresenta uma face articular, que é chamada de face articular para o áxis, ou também face articular para o processo odontoide, para o dente do áxis. Tá certo? Muito bem. Vamos para a segunda vértebra cervical, a C2, que é chamada de áxis. É essa vértebra aqui inferior. Tudo bem? O que nós temos que observar na vértebra áxis? Não só no Atlas, não só no áxis, como no Atlas também. Então, cada vértebra que você pega para estudar, você tem que analisar se ela apresenta todas as características gerais. Corpo vertebral, processo transverso, processo espinhoso, forame vertebral, arco vertebral, faces articulares superiores e inferiores. E depois disso você analisa a sua característica individual. Então, começando com a vértebra áxis, vamos analisar as características gerais, se ela vai ter todas. Então, nós podemos observar aqui, já de primeira, que ela vai apresentar o processo espinhoso, que é esse que fica posterior aqui. Ela também vai apresentar o processo transverso, tanto de um lado quanto do outro aqui, ó. Ela vai apresentar o forame vertebral, como toda vértebra possui. Ela vai apresentar as faces articulares superiores e as faces articulares inferiores, tá? Que vão ser mais arredondadas do que as superiores. Ela vai apresentar o corpo vertebral? Vai. Essa estrutura aqui, ó, tá? Que está marcado com o número 8 aqui, ó, que é essa parte de baixo aqui, ó. Nessa imagem de cima aqui, à esquerda, nós podemos observar essa ponta para baixo aqui, ó, que é o corpo vertebral do áxis. Tudo bem. O que mais que ela vai apresentar? Ela vai apresentar um forame no processo transverso, igual ao Atlas. E esse forame é chamado de forame transverso. Tudo bem. Se nós observamos que a vértebra áxis apresenta todas as características que uma vértebra comum, qual é a sua característica? O que vai diferenciar ela de uma outra vértebra cervical, por exemplo, e das outras vértebras, como lombar e torácica? É a presença deste processo superior aqui, ó, que é chamado processo odontoide, ou comumente chamado dente do áxis. Então, esta ponta, este processo superior no áxis, é chamado processo odontoide, tá? Que aqui nós observamos desta maneira e aqui nós observamos desta maneira. E o que nós podemos observar também, que no processo odontoide do áxis, na sua face anterior, vai existir uma parte lisa que vai se conectar agora com a face articular para o áxis ou para o processo odontoide. Lembram que existia lá na face interna do arco anterior do Atlas? Pois muito bem. Então, no processo odontoide do áxis, na sua face anterior, existe a face articular para o Atlas, ou também chamada face articular para o arco anterior. Tudo bem? Então, qual é a característica do áxis? É justamente o quê? A presença do processo odontoide. Se o áxis vai apresentar todas as características gerais, mas existe esse processo odontoide que nenhuma outra vértebra vai ter, então essa é a característica do áxis. Então anotem aí, característica da vértebra
axis. É a presença do processo odontoide. Tudo bem? Ah, mas e a face articular para o atlas? É uma característica também? Não, ela não entra como uma característica porque ela pertence ao processo odontoide. Então, se o aluno, ele na sua prova, né, responder ao seu professor, característica da vértebra axis é a presença do processo odontoide. Está corretíssimo. Ah, não precisa falar que existe também a face articular para o atlas. Isso já está óbvio na questão. Tudo bem? Pois muito bem, então aí nós vimos a C1 e a C2. E as outras vértebras cervicais? Como que elas vão ser? Elas vão apresentar a mesma característica. Elas vão apresentar o mesmo formato praticamente. O que vai mudar nas outras 5 vértebras cervicais, ou seja, a C3, C4, C5, C6 e C7, é somente o tamanho. Conforme ela vai se aproximando da região torácica, ela vai aumentando o seu tamanho e ficando mais larga. Tá? É a única diferença. Porém, tanto até que se nós observarmos essas duas imagens que estão representadas, a C4, ou seja, a 4ª vértebra cervical, e a C7, que é a 7ª vértebra cervical, nós podemos observar que o formato, que a aparência, a característica é a mesma. O que muda é o tamanho da vértebra, somente isso. Tá? E quando nós analisamos, geralmente nós sempre analisamos a C3, a C4, a C5, né, que elas são mais características mesmo, como vértebras cervicais. Então, quando nós analisamos uma vértebra cervical, primeira coisa que nós observamos, ela vai apresentar todas as características gerais de uma vértebra? Vai. Olha só, nós temos aqui o corpo vertebral, o o forame vertebral, os 2 processos transversos, o processo espinhoso, as faces articulares superiores, e não dá para ver nesta imagem, né, porque não está em 3D, mas também apresenta as faces articulares inferiores. E o que mais que nós podemos observar? Olha só, no processo transverso vai ter o forame transverso. E reparem, vou voltar a uma imagem antes, reparem que a C1, ou seja, a vértebra atlas, tinha o forame transverso. A C2, que é o axis, tinha o forame transverso. Da C3 até a C7 vai apresentar o forame transverso. Ou seja, o forame transverso é uma característica comum a todas as vértebras cervicais, independente se é o atlas, se é o axis, ou se é a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª. Não interessa. Então, a primeira característica de uma vértebra cervical, da região cervical como um todo, é o forame transverso. Depois nós vamos observar uma torácica e uma lombar, e nós vamos observar que elas não, essas vértebras dessas outras regiões não vão apresentar o forame transverso, somente as vértebras cervicais. Tá? Então, a primeira característica de uma vértebra cervical é o forame transverso. Tá? Vamos continuar então. Que mais características gerais que a vértebra cervical vai ter? Vai ter o processo espinhoso. Né? Normal. Então, ou seja, a vértebra cervical, da 3ª até a 7ª, tem todas as características que uma vértebra comum. Né? Só que a primeira característica individual dela, forame transverso. Segunda característica de uma vértebra cervical é o forame espinhoso bifurcado. Se nós observarmos o axis, que é a partir da 2ª vértebra cervical, que começa a aparecer o corpo e o processo espinhoso, nós vamos observar que o processo espinhoso, olha como que é o do axis, é bifurcado também. Da C3, da C4, da C5, da C6, vai ser bifurcado. Somente o da C7 que ele vai apresentar uma diferença. Por quê? Depois, no final, eu vou explicar o que acontece com a vértebra de uma região no momento da transição de uma região para outra. Ou seja, a C7,
como ela é a última vértebra cervical, ela está numa região numa localidade de transição da região cervical para a região torácica. Ou seja, a última vértebra da região cervical tem que começar a apresentar características iguais à da próxima região. O mesmo vai acontecer com a última vértebra torácica, que é a T12. Ela vai começar a apresentar características parecidas com a da próxima região, que é a lombar. Então, cada região existe a sua vértebra de transição, que é a última vértebra daquela região, que começa a adquirir características da próxima região. Por isso que nós temos a C7 aqui, que ela já vai apresentar o que? O forame espinhoso, o processo espinhoso já não bifurcado, não totalmente bifurcado. Ela apresenta uma leve saliência aqui, mas imperceptível quase. Tá? Agora, se nós observarmos da C3 até a C6, ela vai apresentar, todas elas vão apresentar o processo espinhoso bifurcado. Muito bem. Ah, professor, mas agora aqui começou a dar um nó na nossa cabeça. Ah, porque o senhor falou da C1, da C2 e agora começou na C3, C4. Então vamos lá. Só para vocês entenderem. A vértebra cervical, ela vai apresentar 7 vértebras. Só que a primeira, ela é diferente. Tá? Ela é totalmente diferente, que é o Atlas. Como nós vimos, ela não tem corpo, não tem processo espinhoso, ela vai ser alongada, vai ser achatada. Tá? Muito bem. A segunda vértebra cervical, que é o Axis, ela também é diferente. Ela já começa a apresentar características comuns, gerais a todas as vértebras. Só que ela tem o processo odontoide, que é uma característica só dela. Quando nós chegamos da terceira até a sétima cervical, todas vão apresentar a mesma característica. E aí que eu falei, qual é a característica de uma vértebra cervical? Independente se é C1, C2, C3 ou C7. É o forame transverso. Todas vão apresentar, desde o Atlas até a sétima cervical. Todas elas vão ter o forame transverso. Agora, e o processo espinhoso bifurcado? A primeira não tem, que é o Atlas, porque ela já não tem processo espinhoso. E a sétima, ela também não vai apresentar tanta bifurcação assim no processo espinhoso, porque ela já é uma vértebra de transição. Ou seja, a característica de uma vértebra cervical, no caso o processo espinhoso bifurcado, eu observo no axis, que é a C2, na C3, na C4, na C5 e na C6. Tá? Mas é uma característica. Ah, mas e se no dia da prova o meu professor colocar uma C7, por exemplo? Como é que eu vou saber? Ué, pelo forame transverso. Qualquer vértebra que tiver um forame transverso é uma cervical. Agora, se o professor colocar um Atlas, além de você identificar que ela é uma cervical, você tem que saber identificar que ela é o Atlas porque ela não tem corpo nem processo espinhoso. Se o professor colocar um Axis, por exemplo, que é a C2, você tem que saber identificar que ela é de uma cervical, porque ela tem um forame transverso, mas que ela tem uma característica específica dela, que é o processo odontoide. Tá? Então, acho que agora fica um pouco mais claro para vocês, né, todas essas características da vértebra cervical. E por que essas vértebras cervicais são tão complicadas? Porque elas estão na região do pescoço. Né? A primeira vértebra cervical, vou voltar um pouquinho, o Atlas, ela tem que apresentar esse formato porque quem que vai aqui em cima articulado com ela? A cabeça. Por isso que ela vai apresentar essa face articular superior um pouco mais funda em forma de sapatinho, né? Para quê? Para poder conectar o côndilo do occipital que fica no crânio. Aí nós temos o quê? Nós temos a segunda vértebra cervical, que é o Axis. Como o Atlas não tem corpo, quem que vai sustentar o Atlas? O processo odontoide do Axis. Por isso que ele vai conectado no arco anterior, para dar suporte para o Atlas, para poder sustentar a cabeça. Aí da terceira até a sétima, todas elas vão apresentar o mesmo formato, porque já foi articulado a cabeça. Então agora vamos só manter
a articulação aí até chegar, né, na região torácica. Tudo bem? Muito bem. Então já vimos todas as características das vértebras cervicais e vamos então para a região torácica. Qual é a característica de uma vértebra da região torácica? Se nós analisarmos a vértebra torácica, ela vai apresentar todas as características gerais de uma vértebra comum. O corpo, processo transverso, processo espinhoso, o arco vertebral, né, pedículo mais a lâmina. Ela vai apresentar face articular superior e inferior, bem como seus processos articulares. Ela vai ter também o forame vertebral, né, todas as características gerais ela vai apresentar. Tá, tudo bem, professor. Então, agora como é que eu vou diferenciar que esta vértebra é da região torácica e não da lombar, por exemplo? Porque nós já sabemos que o formato dela não tem nada a ver com a cervical, né? Então, eu posso me confundir com uma lombar, por exemplo. Não, você não vai se confundir. Porque nós vamos analisar duas características na vértebra torácica, que só a vértebra torácica vai apresentar. Primeira característica que nós podemos observar. Olha só, aqui nós temos o processo transverso, tá? Como nós analisamos a vértebra cervical, ela vai apresentar o que no processo transverso? Um forame, que é o forame transverso. Na vértebra torácica, existe algum forame? Não. Só que, em compensação, vai existir uma partezinha levemente afundada e lisa. E essa parte do processo transverso, que é levemente afundada e lisa, é chamada face costal do processo transverso. Então, essa é a primeira característica da vértebra torácica. É a presença da face costal do processo transverso. Agora, se nós analisarmos todo o corpo da vértebra torácica, nós observamos que vai existir mais duas faces, ó, de cada lado, né, tanto na direita quanto na esquerda, e uma em cima e outra embaixo. Uma face costal em cima e uma face costal embaixo. Só que elas estão pertencentes ao corpo. Então, por isso que nós chamamos de face costal superior e inferior do corpo. Então, essa é a segunda característica de uma vértebra torácica. Tá? Por que a vértebra torácica vai apresentar essas faces costais? Justamente porque as costelas vão se articular nessas vértebras. Então, como as costelas se articulam nas vértebras torácicas, as vértebras torácicas necessitam apresentar faces articulares para poder acomodar essa costela agora aqui. Tá? Por isso são chamadas de faces costais. Só que se está no processo transverso, é face costal do processo transverso. Se está no corpo, é face costal superior e inferior do corpo. Tudo bem? Outra característica também que eu sempre passo para os meus alunos é a nível do processo espinhoso. Se nós observarmos uma vértebra cervical, o processo espinhoso é bifurcado. Já numa vértebra torácica, o processo espinhoso ele não vai ser bifurcado, só que ele vai ser mais fino, alongado e voltado para baixo. Então vocês podem até anotar essa característica também, porque ela ajuda, né, também na identificação, caso vocês não consigam identificar corretamente as faces costais. Então, qual é uma outra característica da vértebra torácica? É o processo espinhoso fino, alongado e voltado para baixo. Tá? Então, com isso, nós vimos as características das vértebras da região torácica. Tudo bem? Agora, se nós observarmos uma vértebra lombar, qual que vai ser as suas características? Eu não vou falar novamente todas as características gerais, porque ela vai ter todas. Corpo vertebral, forame vertebral, processo transverso, processo espinhoso, face articular superior, lá embaixo, né? Face articular inferior, o arco vertebral com seu pedículo e sua lâmina. Então ela vai ter tudo. Agora eu quero saber identificar ela, diferenciar ela de uma torácica e de uma cervical. Vamos comparar
os 3 corpos vertebrais. Observa o corpo vertebral de uma cervical, ou seja, ele vai ser menor, né? E menos grosso. O corpo vertebral de uma torácica. Opa, aqui já começa a ficar um pouco mais grosso e um pouco maior. Agora, observa o corpo de uma lombar. Ela é totalmente maior, né? Então, a primeira característica de uma vértebra lombar é o corpo maior, ou corpo mais desenvolvido, né? Como ficar melhor para vocês memorizarem. Então, a primeira característica de uma vértebra lombar é o corpo vertebral maior. A segunda característica de uma vértebra cervical. Vamos observar os processos espinhosos novamente. De uma cervical, é bifurcado. De uma torácica, é fino, alongado e para baixo. De uma lombar, é quadrado. Tá? Então, a segunda característica de uma vértebra lombar é o processo espinhoso quadrado. Tá? Então, agora, com essas características individuais, o aluno ele consegue observar 3 vértebras e analisar. Opa, essa é cervical. Por quê? Porque tem o forame. Vamos voltar um pouquinho só para vocês memorizarem. Então essa aqui é uma vértebra cervical. Por quê? Porque ela tem o forame transverso. Mas se for uma sétima, ela não vai ter o processo espinhoso bifurcado. Mas se tiver o forame transverso, é cervical. Tá? Pronto, já matou aí. Aí o aluno ele pega uma segunda vértebra. Opa, essa aqui é torácica. Por quê? A primeira coisa que eu consigo observar aqui é o processo espinhoso. Ele é mais comprido, né? Ele é alongado e mais para baixo. Mas além disso, a gente consegue observar o quê? As faces costais, tanto do processo transverso como as duas, né, superior e inferior do corpo. Legal. Então essa aqui é uma vértebra torácica. Então pega uma terceira vértebra. Essa aí, ó. Opa, essa é uma lombar. Como? Por que você acha que ela é uma lombar? Ué, é óbvio, ó. O corpo vertebral dessa vértebra é bem maior, ó, né? Tanto em tamanho quanto em grossura, e o processo espinhoso é quadrado. Ótimo, fechou. Tá? Então o que acontece? O aluno ele tem que ter em mente que o professor ele pode perguntar 2 coisas, tá? Numa vértebra. Ele pode pegar essa vértebra, uma vértebra lombar, tá? Colocar na mesa numa prova prática e marcar, por exemplo, o processo espinhoso. E perguntar, dê o nome do acidente ósseo assinalado. Então ele quer saber o acidente ósseo, processo espinhoso. Ele não quer saber se é quadrado. Ele não perguntou a característica da vértebra. Ele só perguntou o acidente ósseo. E isso ele pode fazer em qualquer parte aqui, ó. Tanto no processo transverso, quanto no corpo, quanto no pedículo, quanto na lâmina, na face articular superior ou inferior, e até mesmo no forame vertebral. Independente, ele pode pegar uma torácica, uma cervical e fazer a mesma coisa. Ele marcar um acidente ósseo só e perguntar o nome do acidente ósseo. É um processo espinhoso, um processo transverso ou um corpo, por exemplo. Então, isso são as características gerais de uma vértebra, não é? Agora, se ele, por exemplo, colocar essa vértebra aqui, ó, né, a 4ª vértebra cervical na mesa, marcar ela em qualquer lugar, tá? E perguntar a que região pertence esta vértebra. Bom, você vai olhar, tem forame transverso? Tem. É cervical. Pronto, matou a charada. Né? Ou o professor ele pode perguntar qual é a característica desta vértebra. As características desta vértebra. Aí você vai responder. Presença de forame transverso e processo espinhoso bifurcado. O mesmo ele pode fazer com a torácica. Quais as características da torácica? Presença de faces costais no processo transverso e no corpo. E o processo espinhoso alongado e para baixo. Ele pode colocar uma lombar. Características da lombar, desta vértebra. O corpo é maior e o processo espinhoso é quadrado. Né? E é da região lombar. Pronto. E o mesmo o professor pode fazer com essas duas. Ele pode colocar o atlas lá para vocês e colocar lá assim. Ele pode fazer várias perguntas. Primeira pergunta. Dê o nome da vértebra assinalada. Atlas. Pronto. Ou ele pode perguntar.
A que região pertence esta vértebra? Cervical. Né? Por quê? Por causa da presença do forame transverso. Ou ele pode perguntar, quais as características desta vértebra? Ausência de corpo vertebral e de processo espinhoso. Então vejam que vocês têm que saber identificar o que é uma característica geral, que são os acidentes ósseos, que o professor pode pedir individualmente. O que são características da vértebra, né? Se é o atlas, não tem corpo nem processo espinhoso. Se é o axis, é o processo odontoide. Se é uma cervical, processo espinhoso bifurcado e forame transverso, e assim por diante. Né? Entenderam? Então, com isso, nós vimos as características individuais de cada vértebra, ou seja, de cada região. Tá? Bom, dando continuidade, então, à parte 2 da videoaula de ossos de tronco, vamos, então, analisar o osso sacro. O osso sacro, ele é pertencente à coluna vertebral, porém, como ele é um osso totalmente diferente, ele é estudado à parte. Tá? O osso sacro ele pertence à região pélvica, juntamente com o cóccix, que é esse inferior, parecendo um guizo de cascavel. Tá? E quando nós analisamos, então, o osso sacro, nós podemos analisar que ele vai apresentar duas faces. A face anterior, né, que esta é essa face côncava, né, ou seja, mais lisa. E depois nós temos uma face posterior, ou a face dorsal, que ela vai apresentar várias saliências. Tudo bem? Vamos começar a analisar o osso sacro numa face anterior, ou ventral. Primeiro acidente ósseo que nós analisamos no sacro é essa estrutura aqui, ó, arredondada, né? Bem arredondada e achatada. Essa primeira estrutura aqui, esse primeiro acidente ósseo é chamado de base do sacro. É a base do osso sacro. E nessa base vai articulada a L5, ou seja, a última vértebra lombar. Tá? Então é aqui nessa base que vai articulada a L5. Nós observamos também que anteriormente à base existe uma linha proeminente, um pouco mais elevada. Toda essa linha proeminente anterior à base é chamada promontório. Promontório. Então vejam que nós temos a base e uma linha saliente anteriormente, que é chamada de promontório. Lateralmente à base, nós temos dois acidentes ósseos parecendo como se fosse uma orelha de elefante. Tá? Cada acidente ósseo desse é chamado asa do sacro. Então nós vamos ter uma asa sacral, né, direita e uma asa sacral esquerda. O que mais que nós conseguimos observar numa face anterior do osso sacro? Esses forames. Geralmente são 4 forames, 4 pares de forames anteriores, 4 direitos e 4 esquerdos. Esses forames são chamados de forames sacrais. Tá? Só que como eles estão na face anterior, são chamados de forames sacrais anteriores. Tudo bem? Observem que entre os forames existe uma linha proeminente também. Ó. Tá? Essas linhas proeminentes entre os forames é chamado linhas transversas. Então, consequentemente, nós vamos ter 4 linhas transversas. Tudo bem? Então, na face anterior do osso sacro, é isso que nós vamos observar. A base, o promontório, a asa, os forames sacrais anteriores e as linhas transversas. Tudo bem? O que são essas linhas transversas? Para vocês entenderem. Quando nós observamos, no início da aula de ossos de tronco, eu falei o número de vértebras pertencente a cada região. Então, quando nós passamos pela cervical, eu falei que são formadas por 7 vértebras, de C1 a C7. Na região torácica, são formadas por 12 vértebras torácicas, então de T1 a T12.
e que todas vão apresentar as mesmas características. O que vai mudar é o tamanho, né, conforme vai se aproximando da outra região. As vértebras a região lombar é formada por 5 vértebras lombares, da L1 a L5. E depois nós vamos ter a região pélvica, que é formada pelo osso sacro e também pelo cóccix. Tá? Só que o que acontece? Quando nós analisamos lá no início da primeira aula, da parte 1 da videoaula de ossos de tronco, eu falei para vocês que o número de vértebras da coluna vertebral ela pode variar. Né? Eu posso dizer que a coluna vertebral ela apresenta 33 vértebras, ou eu posso também falar que ela vai apresentar 25 vértebras. Por que essa diferença? 33 vértebras é geralmente numa criança. Por quê? Porque o osso sacro ele é formado por 5 vértebras sacrais unidas por uma cartilagem. Tá? O que vai acontecer? Quando termina todo o processo de ossificação do indivíduo, essas cartilagens se transformam em osso, se calcificam. E as 5 vértebras sacrais se unem, se fusionam, formando um osso sacro somente. Por isso que depois no adulto, a coluna vertebral ela vai apresentar 25 vértebras. Né? Porque daí nós contamos 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e depois nós contamos o sacro e o cóccix, que pertencem, né, como se fosse uma única só da região pélvica. Tá? E essas linhas transversas demarcam a divisão que existia entre uma vértebra sacral e outra. Tá? Então, o osso sacro de uma criança vai apresentar a S1, S2, S3, S4 e S5. Tudo bem? Então, por isso que nós temos essas linhas transversas. Só para que vocês entendam, então, né, por que existem essas linhas aí. Tá ok? Observando o osso sacro numa face posterior ou numa face dorsal, nós vamos observar mais outros elementos. Primeira coisa que nós podemos observar, que na face posterior, o osso sacro vai apresentar 3 elevações. Tá? 3 elevações são chamadas de cristas sacrais. Quais são essas 3 elevações? Nós podemos observar uma primeira elevação que fica bem na linha mediana. Então, vai ser chamada de crista sacral mediana. De cada lado da crista sacral mediana, vai existir mais 2 outras cristas. A crista sacral intermédia, que é do lado direito, ou a do lado esquerdo, crista sacral intermédia, e a crista sacral lateral, direita, e crista sacral lateral, esquerda. Então, a primeira coisa que nós observamos na face posterior do sacro, as cristas sacrais, a mediana, a intermédia e a lateral, tanto de um lado quanto do outro. Tudo bem? O que mais que nós podemos observar? Forames sacrais posteriores. Né? Mesma coisa, 4 pares de forames sacrais posteriores. Então, 4 esquerdo e 4 direito. Tá? O que mais que nós podemos observar? A face articular do sacro. Então, são essas duas aqui. Uma aqui esquerda e outra aqui direita. Face articular do sacro. O que mais que nós podemos observar? Se nós observarmos aqui em cima, posterior à base, ele vai apresentar uma abertura, que é isso que nós estamos observando se olharmos o sacro numa vista superior. Nós temos a base, posterior à base nós temos essa abertura aqui, que é aqui em cima. Tá? Essa abertura aqui é chamada de canal sacral. Canal sacral. Tudo bem? Agora, inferiormente, tem essa outra abertura aqui, tá? Que é chamada, onde está essa flecha aqui, que é chamada hiato sacral. Então,
O sacro, posteriormente, vai apresentar duas aberturas, uma superior, que é o canal sacral, e uma inferior, que é o hiato sacral. Abaixo do hiato sacral, abaixo e lateralmente, né, de cada lado do hiato sacral, existe uma elevação, uma direita e outra esquerda. Cada elevação dessa é chamada corno sacral. Corno sacral. Tudo bem? Então, revisando a face posterior do sacro. Crista sacral mediana, crista sacral intermédia, crista sacral lateral, forames sacrais posteriores, face articular do sacro, canal sacral, que fica superiormente, hiato sacral, que fica inferiormente, e 2 corno sacral, um de cada lado. Agora, se nós observarmos o sacro numa vista lateral, estou olhando o sacro de lado. O que eu vou observar? Vai existir um acidente ósseo um pouco mais liso que o restante do sacro e em formato parecido com o de uma orelha, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Este acidente ósseo é chamado face auricular. Face auricular. Então, o osso sacro apresenta duas faces auriculares, uma direita e a outra esquerda, e ficam lateralmente no osso sacro. Tudo bem? Bom, pessoal, então com isso, nós terminamos a segunda parte da videoaula de ossos de tronco. Então, nessa segunda parte, nós vimos as características individuais de cada região, tanto da cervical, quanto da torácica, quanto da lombar. Analisamos também as características individuais da C1, que é o atras, e da C2, que é o axis. E também analisamos os acidentes ósseos, os principais acidentes ósseos do osso sacro. Com isso, então, nós terminamos essa segunda parte da videoaula de ossos de tronco e, brevemente, nos vemos na parte 3 da videoaula de ossos de tronco, onde eu passarei para vocês sobre as costelas e também sobre o externo. Abraço, valeu!